Olá, pessoal! Nossa aula hoje é sobre cálculos com radicais. Então, o objetivo dessa aula é justamente aprender regras que nos permitam operar com números irracionais que estão escritos na forma de radical. Vamos entender o que é isso, né? O que é, primeiro, um número irracional? Número irracional é um número que não pode ser escrito em forma de fração. Como que a gente reconhece um número irracional? Bom, um número irracional, ele pode se apresentar de duas maneiras. Ele pode ser um número decimal, quando tem vírgula, mas ele é infinito, tá vendo? Olha, tem reticências aqui, então a reticência significa que vai continuar. E a parte decimal dele, ou seja, essa parte que está depois da vírgula, não tem repetição, tá? É assim, todos os números jogados aqui não tem repetição. Então, quando você encontrar um número desse tipo, pode ter certeza que ele é número irracional. Mas ele pode se apresentar também na forma de uma raiz não exata, é claro, né? Então, se você pegar uma calculadora e colocar lá qual é a raiz quadrada de 2, você vai encontrar este número aqui, que é um número decimal, porque tem vírgula, ele é infinito, tem reticências, e a parte decimal dele não tem repetição. Portanto, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Todas as raízes não exatas são números irracionais. Mas eu não poderia dizer, por exemplo, colocar aqui, dar um exemplo aqui. Se eu colocar o número 25 aqui, esse número 20, raiz de 25 é um número irracional? Não, não, porque raiz de 25 é exata. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, isso aqui é número racional. Número racional é aquele que pode ser escrito em forma de fração, tá? Então, presta bem atenção, tem uma diferença. Nosso objetivo agora, nessa aula, é justamente aprender a fazer as operações com números irracionais, só que escritos na forma de radical. Bom, então vamos recordar o que é um radical, né? Radical é este símbolo todinho aqui, ó. Esse símbolo todinho. Neste símbolo todinho, nós temos que destacar o quê? Esse N, ele é chamado de índice da raiz. Índice da raiz. A palavra índice significa o que indica. E esse N é sempre um número que pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, ele não pode ser fração, não pode ser negativo, né? E esse N é um número maior ou igual a 2. Então, não tem sentido em falar raiz quando N for menor do que 2, ou 0, né? Não dá. Quando for 1 ou 0. Nem negativo, nem fração. Obrigatoriamente tem que ser número natural maior ou igual a 2. Esse A aqui, ele é chamado de radicando. Radicando. E isso aqui é o sinal da raiz. Sinal da raiz. Bom, o resultado da raiz é um número, que eu vou chamar de B. E esse número B, e o resultado só é B se somente se você pegar o B, elevar a N e encontrar o mesmo valor de A. Então, você tem que pegar esse B aqui, ó, elevar a N e o resultado tem que ser A. Então, eu posso dizer que a radiciação é uma operação inversa da potenciação. Bom, aqui eu chamei isso de raiz enésima. Enésima por quê? Porque o índice é N, tá? Se o índice fosse 2, a leitura do radical, né, a leitura seria raiz quadrada. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 5. Quando o índice é 2, a gente não precisa escrever, tá? Quando o índice é 2, não precisa escrever. Quando o índice for 3, a gente vai ler raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? De 7. Quando o índice for 4, a gente vai ler raiz quarta. Quando o índice for 5, a gente vai ler raiz quinta. Raiz sexta quando for 6.
Quando a índice for 7, a gente vai ler raiz sétima. Quando o índice for 20, a gente lê vigésima. Então, vocês estão vendo que depois do 4 em diante, a leitura é sempre com um número ordinal, ó. Quarta, quinta, sexta, sétima, isso é número ordinal, que indica uma ordem, né? Então, 20 é vigésima e 30. E 30 vai ser trigésima. Trigésima. Esse ésima aqui é um sufixo de uma palavra que indica uma ordem, tá bom? Então, ó, vigésima é de 20, trigésima é de 30. Se fosse 40, seria quadragésima, e assim por diante. Já que é N, então, vai ser enésima, tá? Se fosse M, seria emésima, e assim por diante. Vamos continuar. Eita, cadê? Cadê o resto? Bom, os radicais aritméticos, deixa eu apagar aqui que eu não queria isso aqui, apresentam umas propriedades muito importantes para o nosso estudo, tá? E a gente vai usar essas propriedades para facilitar a nossa vida. Ah, eu não queria isso aqui. Bom, então eu coloquei aqui duas observações. A primeira raiz eu tenho raiz quinta de 32. E o que que eu fiz? Eu fatorei o 32, vou fatorar aqui, ó, 32 dividido por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Observa que o 2 está aqui 5 vezes, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, no lugar de 32, eu coloquei 2 elevado a 5, né? E aí, lembra que eu falei lá em cima que a raiz é um número, se somente se você pegar esse número, elevar a n e der o número, o valor de a. Então, aqui é a mesma coisa. Eu já coloquei que é 2, mas eu só posso dizer que é 2 se eu puder pegar esse 2, elevar a 5 e o resultado for 32. Então, ó, esse 2 aqui, elevado a 5, tem que dar o que está aqui dentro. E dá, né, que a gente já acabou de fazer. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 32 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 5 é igual a 32. E a raiz quarta de 81? Então, fatorando 81, dá para dividir por 3, que dá 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Quantas vezes o 3 apareceu aqui? 4. Então, é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Aí, eu coloquei que é 3. E por que que é 3? Porque se eu pegar esse 3 e elevar a 4, o resultado vai dar 81. Então, isso que eu fiz aqui, depois dessas setinhas, é a prova real, tá? E a prova real, vocês viram que deu certo. Aí, analisando essas duas afirmações aqui, essa parte aqui, você está vendo o que apareceu? Olha, apareceu base 2 elevado a 5 e o expoente 5 é igual ao índice 5. Qual é o resultado? É essa base 2 aqui. E aqui, olha, eu tenho raiz quarta de 3 elevado a 4. Então, eu tenho o expoente 4 igual ao índice 4. Qual é o resultado? O resultado é essa base aqui. Então, se a gente ficasse fazendo vários exemplos aqui, ia dar sempre a mesma coisa, tá? E a gente já pode chegar à conclusão de que toda vez que você tiver um radical, onde o radicando está escrito em forma de potência, né? E o expoente for igual ao índice, o resultado é a própria base, tá? Bom, com isso significa que a gente pode fazer umas continhas bem mais rápidas. Então, nesse exemplo aqui, ó, qual a raiz quarta de 10 elevado a 4? Não precisa nem pensar, acabei de falar, toda vez que você estiver radicando esse número que está aqui dentro, em forma de expoente, em forma de potência, desculpa, e o expoente for igual ao índice, então o resultado é a própria base, né? No caso 10. Tá vendo? Está escrito em forma de potência, o expoente é igual ao índice, então o resultado é a base 10.
Na letra B, mesma coisa, está escrita em forma de potência. O expoente é 3, que é igual ao índice 3, portanto, o resultado é a própria base. Letra C, está escrita em forma de potência. O expoente é 5, que é igual ao índice 5, portanto, o resultado é a base. Quem é a base? É o x mais 3. Muito fácil, né?